Implosão catastrófica provocou a morte das 5 pessoas a bordo do submersível que desapareceu. TSE começa julgamento com pedido para tornar ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Presidente Lula volta a destacar defesa da Amazônia em viagem à França. Justiça Federal libera quase 2 bilhões de reais de atrasados para aposentados e pensionistas do INSS. Novo sistema de segurança do aeroporto de Cumbica, em São Paulo, vai contar até com scanner corporal. Estádio do Santos é interditado por 30 dias por causa do tumulto provocado pela torcida no jogo contra o Corinthians. E os pais de uma menina de 2 anos acham que o segredo para ela esbanjar conhecimento é a falta de internet no seu dia a dia. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Tribunal Superior começou a julgar a ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Depois de um dia de debates, os trabalhos foram suspensos. O Tribunal Superior Eleitoral vai retomar na terça-feira da semana que vem o julgamento da ação que pede a condenação de Jair Bolsonaro e Braga Neto por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação na reunião realizada com embaixadores em julho de 2022. Essa ação pode levar à inelegibilidade de Bolsonaro e Braga Neto. A ação foi movida pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, que argumenta que nesta reunião Bolsonaro atacou o processo eleitoral e utilizou a máquina pública para fazer isso. Nesta quinta-feira, primeiro dia do julgamento, o Corregedor-Geral Eleitoral, Benedito Gonçalves, apresentou o relatório da ação. Em um trecho, o ministro afirma que a propagação de falas que contestaram as urnas eletrônicas levaram boa parte da população a desacreditar do processo eleitoral. O discurso à autoridade diplomática estrangeiras, que permitia também alcançar a autoridade brasileira e que se voltava a impressionar a toda evidência a população em geral, culmina com avisos sobre a iminência de fraude, sempre associada ao voto digital, indicando que o sistema vigente estaria disposto para forjar resultado eleitoral favorável ao candidato do partido da esquerda, que desde sempre despontava como seu principal oponente. Sucedeu-se ao julgamento desta AGE, em meio às eleições, uma inédita mobilização de parcela da população que rejeitava aberta e publicamente o resultado do pleito, sendo notórios os acampamentos, manifestações que reuniram pessoas convictas de que as eleições haviam sido fraudadas, estando ainda muito presentes e nítidas as imagens de 8 de janeiro, último de destruição e de assintosa violência aos poderes constituídos, tudo a constituir expressiva exposição da gravidade do discurso. Após a leitura do relatório, os advogados de acusação e defesa fizeram a sustentação oral, ou seja, apresentaram os argumentos de cada parte. O advogado do PDT afirma que a realização da reunião com embaixadores para disseminar informações sabidamente inverídicas sobre o processo eleitoral provocou danos aos cofres públicos e instigou uma multidão a aderir à tese de que a eleição de 2022 seria fraudada em favor do candidato da esquerda, o que, em última instância, levou aos atos de 8 de janeiro. Já a defesa de Bolsonaro afirmou que associar a reunião com embaixadores aos, abre aspas, lamentáveis fatos de 8 de janeiro é uma narrativa falaciosa, fecha aspas, e afirmou que não está em julgamento o bolsonarismo ou o projeto da direita, mas sim uma simples reunião do presidente com embaixadores. O advogado reconheceu que Bolsonaro pode ter se exacerbado e usado um tom crítico ao se referir ao processo eleitoral e aos ministros do TSE, mas defendeu que tal conduta é passível de multa e não
inelegibilidade. Neste ponto, ao fazer essa defesa, o advogado menciona que a atitude de Bolsonaro pode configurar propaganda eleitoral antecipada, uso indevido de prédio público ou propagação de conteúdo de desinformação. Após a sustentação dos advogados, foi a vez da manifestação do vice-procurador eleitoral do Ministério Público, Paulo Gonet, que defendeu que a ação não deve ter efeitos sobre Braga Neto, já que ele não participou da reunião, mas foi a favor da inelegibilidade de Bolsonaro. Enquanto o plenário do TSE analisava aqui em Brasília o julgamento da ação que pode levar à inelegibilidade de Bolsonaro, o ex-presidente desembarcou em Porto Alegre para participar de uma exposição e foi recebido por apoiadores. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, afirmou hoje que não fraudou documentos da Agência Brasileira de Inteligência. O general prestou depoimento na CPMI dos atos de 8 de janeiro. Durante um longo depoimento, o general Gonçalves Dias explicou que 2 documentos foram solicitados, um pela Comissão do Congresso e outro pelo Ministério Público Federal, que depois também foram encaminhados ao Ministério Público Militar. Os relatórios consistem em um compilado de mensagens de WhatsApp, com data, hora, conteúdo e remetente. Eu não adulterei e nem fraudei nenhum documento. Eu sempre falei no GSI, principalmente nessa semana, que todo documento que passasse por lá tinha que ser a expressão da verdade. A SECAI solicitou ao GSI o que a BIM tinha produzido de informação. Isso passou para a BIM. Esse documento passou para a BIM. A BIM respondeu com um compilado de mensagens de aplicativo. Esse documento tinha lá ministro do GSI. Eu não participei de nenhum grupo de WhatsApp. Eu não participei do grupo. Eu não sou, na realidade, o difusor daquele compilado de mensagens. Então, o documento não condizia com a verdade. Esse era um documento. O documento foi acertado e enviado para a SECAI. Era o diretor adjunto era o Saulo. Ele é o responsável por isso? Ele é o responsável por produzir o documento. A BIM é responsável por produzir o documento. As declarações do militar foram consideradas muito graves pelo presidente da CPI, deputado Chico Vigilante. Essa informação que o senhor traz é muito grave. Porque ela demonstra que um órgão de Estado, pelo que o senhor está dizendo, e eu acredito no que o senhor está falando, fraudou um documento. E aí precisa que as autoridades apurem a quem interessava essa fraude. Isso é grave. Precisa que seja investigado. Essa fraude interessava a quem? O general atribuiu a falta de informações sobre os atos de 8 de janeiro à segurança pública do Distrito Federal e a outros militares que ocupavam o Gabinete de Segurança Institucional desde o governo anterior. Dias declarou que até o dia 5 de janeiro, as únicas informações que ele tinha era de que os acampamentos em frente ao quartel-general de Brasília estavam perdendo força e que a Polícia Militar do Distrito Federal montaria um bloqueio na frente do Palácio do Planalto, coisa que não aconteceu. O ex-ministro-chefe do GSI também disse que sempre atuou para proteger o Palácio do Planalto e desmentiu as acusações de que ele tenha ajudado os invasores dos prédios do Palácio, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou a morte das 5 pessoas que estavam no submersível, que desapareceu pouco depois de iniciar uma viagem no oceano a caminho dos destroços do Titanic. Aconteceu uma implosão catastrófica. Segundo informações da Guarda Costeira, os destroços foram encontrados por uma sonda levada ao local por um navio canadense, o Horizon Arctic, perto de onde estão os restos do navio que naufragou em 1912.
Também na manhã desta quinta-feira, a sonda e mais 2 robôs que são capazes de monitorar o fundo do mar chegaram até a profundeza máxima do Oceano Atlântico, a 4.000 metros da superfície, dentro do perímetro de buscas de cerca de 20.000 metros quadrados. Para se ter uma ideia, os restos do Titanic estão a 3.800 metros da superfície do mar, em um ponto do Oceano Atlântico, cerca de 600 quilômetros distante da costa do Canadá. O encontro não atendeu às expectativas positivas que muitos ainda tinham, mesmo com a previsão de esgotamento do estoque de oxigênio no aparelho. Encontrar uma embarcação com medidas relativamente pequenas, ou seja, com 7 metros de comprimento por 2,5 de altura e largura, é como procurar uma agulha no palheiro. E os riscos de desastre já eram previstos. Um dos fundadores da OceanGate, empresa responsável pela embarcação desaparecida, Guilherme Soulen, disse à BBC News que a perda de contato do submersível com o controle guia podia ser um indicativo de que havia acontecido uma implosão instantânea da embarcação. Estavam a bordo o empresário e aventureiro britânico Hamish Harding, o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Sulaiman Dawood, além do fundador da OceanGate, proprietária do submersível Stockton Rush. No fim da tarde, a Guarda Costeira dos Estados Unidos deu uma coletiva para reafirmar as descobertas do dia. Segundo as autoridades, os destroços encontrados são consistentes com a catastrófica perda da câmara de pressão do submersível. Além disso, foi informado que os destroços foram encontrados a 487 metros da proa do Titanic. Durante a coletiva, foi informado que os robôs submarinos continuarão na cena do acidente para investigações, completar as informações necessárias para a conclusão do caso e até a busca pelos corpos. Um incêndio em uma indústria em Santo André, na Grande São Paulo, hoje de manhã deixou ao menos 1 morto e 6 feridos. O incêndio começou por volta das 9 horas em um tanque de gasolina que estava desativado devido à manutenção. 2 vítimas resgatadas tiveram 90% do corpo queimado e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e helicóptero Águia da Polícia Militar. Uma terceira vítima teve queimaduras no rosto e nas vias aéreas. Todas foram encaminhadas para hospitais na zona leste da capital. A empresa afirma que o episódio não oferece risco à comunidade da região do polo petroquímico e afirmou que todas as medidas de segurança necessárias foram imediatamente tomadas. As causas estão sendo investigadas. O engenheiro Mário Marcelo Santoro foi condenado hoje a 27 anos de prisão pelo assassinato de sua ex-namorada, a administradora Cecília Haddad. A morte aconteceu em Sydney, na Austrália, em 2018. Durante o julgamento no Tribunal do Júri da Justiça Federal do Rio, Santoro confessou o crime. Ele revelou ter asfixiado a ex-namorada apertando com muita força o seu pescoço. Cecília foi morta em casa. Mário tinha um voo marcado para o Brasil e foi até o local para buscar o seu passaporte. Ao chegar, o casal iniciou uma discussão, mas na tentativa de calar Cecília, o réu asfixiou a vítima. Mário afirmou também estar arrependido e chorou ao relatar o caso. Ele ainda disse que tentou socorrer, mas ela não resistiu. A condenação é pelos crimes de homicídio qualificado, feminicídio e ocultação de cadáver. O advogado de Santoro disse que vai recorrer da decisão. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, vai receber um investimento de 40 milhões de reais em equipamentos de segurança. A medida faz parte do novo programa Aeroportos Mais Seguros, anunciado ontem pelo governo. A primeira etapa acontece no local por ser o terminal aéreo mais movimentado do país e vai contar com detectores de explosivo, máquinas de raio-x e câmeras de segurança, incluindo scanner corporal. As ações também serão aplicadas em outros aeroportos em até 1 ano e meio. Além disso, os funcionários também vão trabalhar sob um novo protocolo de segurança, com controle biométrico e a proibição do uso de celulares em áreas restritas.
O governo afirmou que as medidas vão garantir uma maior supervisão e segurança das companhias aéreas. O Conselho da Justiça Federal liberou o pagamento de R$ 1,8 bilhão em atrasados a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. O valor corresponde a ações previdenciárias e assistenciais, como revisão de aposentadorias, auxílio doenças e pensões, entre outros benefícios, de 92.133 processos, com 118.634 beneficiários. Os pagamentos são referentes às RPVs requisições de pequeno valor de maio deste ano. As RPVs são valores atrasados de até 60 salários mínimos, equivalente a R$ 78.120, pagos em ações propostas no Juizado Especial Federal. O valor repassado aos tribunais regionais federais, num total de R$ 2,2 bilhões para quitar ações de 156.097 processos, com 194.011 beneficiários. Desse valor, cerca de R$ 1,9 bilhão são para os segurados da Previdência Social. O Conselho esclarece que cabe aos TRFs, segundo cronogramas próprios, o depósito dos recursos financeiros liberados. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, a informação pode ser obtida por meio da consulta de RPVs disponível no portal do Tribunal Regional Federal responsável. A consulta deve ser feita com o advogado responsável pela ação ou no site do Tribunal Federal, que mostrará a data em que a ordem de pagamento foi emitida pela Justiça. A decisão de ontem do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, sem indicações de que vai começar a reduzir este percentual, pesou mal hoje no mercado financeiro. O dólar subiu 0,12% e fechou o dia cotado em R$ 4,77. Já a Bolsa de Valores, a baixa foi de 1,22%, com o pregão fechando com 118.952 pontos. A arrecadação de impostos e contribuições federais de maio foi de R$ 177 bilhões. E no acumulado dos 5 primeiros meses do ano, passou dos 962 bilhões. Os números divulgados hoje pela Receita Federal são os mais altos de toda a série histórica, que começou em 1995. Apesar dos recordes, os indicadores mostram desaceleração, em função principalmente de algumas desonerações. Uma pesquisa levantou um dado um tanto quanto diferente sobre o ambiente de trabalho. Segundo o levantamento, 83% dos funcionários fingem trabalhar parte do dia para mostrar que estão ocupados. A conclusão é de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pela empresa americana Visor, especializada em soluções tecnológicas para os recursos humanos. Segundo o levantamento, o fingimento de tarefas dentro do ambiente de trabalho acontece em um ambiente de pressão cada vez maior por melhor produtividade, em que os trabalhadores sentem que não podem parecer que não estão fazendo nada. Segundo a pesquisa, as atitudes mais utilizadas pelos funcionários é responder a e-mails que não exigem uma ação imediata e, principalmente, mexer na tela do computador só para não entrar no modo descanso. Ao longo de uma semana média de trabalho, 22% dos entrevistados disseram gastar quase metade do tempo em funções que não contribuem de verdade para a empresa. O levantamento consultou 1.000 trabalhadores em tempo integral, seja no modo presencial, híbrido ou home office, durante todo o mês de fevereiro deste ano. Dos entrevistados, 83% admitiram realizar tarefas pouco úteis, mas que dão impressão de ser importantes, em vez de se dedicar a outras como resultados significativos. Os especialistas dizem que a simulação de tarefas é o receio de receber muito mais trabalho que os colegas. Quem é rápido e termina suas tarefas antes acaba sendo punido por essa eficiência.
Os principais motivadores para as pessoas fingirem estarem ocupadas estão diretamente ligados ao funcionamento global do processo de trabalho e às formas de gerir recursos humanos. Mas a cultura corporativa de alcançar o sucesso profissional a qualquer custo está mudando aos poucos. Uma das alternativas para romper com o ciclo do trabalho performático é evitar relacionar números de horas de trabalho à produtividade. Incentivar a transparência e ter uma boa definição de metas e objetivos também pode oferecer autonomia às equipes. Com isso, o funcionário não precisaria fingir que trabalha e sua performance pode ser até melhor. A conta de luz deve ficar mais cara. O Congresso Nacional aprovou uma série de medidas relacionadas ao setor elétrico que devem resultar no aumento dos custos para os consumidores. Segundo manifestação da Agência Nacional de Energia Elétrica enviada ao Ministério de Minas e Energia, o jabutis, nomenclatura usada para definir os trechos estranhos ao texto original, embutidos na medida provisória que tratava do programa Minha Casa Minha Vida, tem potencial de impacto anual de R$1 bilhão a ser custeado pelos demais consumidores por meio de aumentos nas tarifas. A proposta aprovada pelos parlamentares, que agora vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclui a instalação de painéis solares nos projetos do programa habitacional. No entanto, alguns pontos causaram preocupação. Entre eles estão a compra compulsória dos excedentes de energia elétrica gerada por esses consumidores pelas distribuidoras, a redução mínima de 50% no custo de disponibilidade dos consumidores inscritos no Cadastro Único e a dispensa de licitação para os órgãos públicos na aquisição de excedente de energia das unidades consumidoras de programas sociais ou habitacionais. A Polícia Militar de Meio Ambiente prendeu hoje 20 suspeitos de extrair ilegalmente o minério de ferro na Serra da Piedade, em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. A operação, chamada Piedade, começou na noite de ontem e terminou na manhã de hoje. Além dos suspeitos presos, 18 veículos usados pelos criminosos foram apreendidos. Entre eles, estavam 15 caminhões, 2 carros e uma escavadeira. A PM afirmou que o local onde o minério estava sendo retirado é de difícil acesso e que os veículos apreendidos bloqueavam o caminho. A investigação mostrou que o grupo é organizado. Os criminosos dividem funções com pessoas para operar máquinas, transportar o minério e até olheiros para vigiar o local. Os presos foram encaminhados para o Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente em Belo Horizonte, para que os registros fossem feitos. E o governo Lula publicou hoje um decreto que libera os militares para atuar diretamente no combate ao garimpo ilegal no território indígena Yanomami. Anteriormente, eles só prestavam uma assistência de logística e inteligência, mas agora eles podem patrulhar a região, revistar barcos e suspeitos, além de prender criminosos em flagrante. A terra indígena vive uma situação de crime humanitário, resultado dos impactos causados pelos invasores. E o avanço do garimpo ilegal aumentou os índices de violência, doenças e destruição ambiental. O novo ato manteve as atribuições anteriores dos militares e ampliou a proteção contra novos casos de garimpo ilegal. Após compromissos na Itália, o presidente Lula desembarcou hoje na França para encontro com o presidente Emmanuel Macron e outros líderes estrangeiros. Na Europa, o presidente brasileiro defendeu que a guerra na Ucrânia seja paralisada com um cessar-fogo. O presidente Lula desembarcou em Paris às 8 da manhã pelo horário de Brasília. Segundo o Planalto, a viagem de Lula encerra um período de 7 anos sem visitas oficiais de um presidente brasileiro à França. Durante esta quinta-feira, Lula conversou com os líderes de 3 países, África do Sul, Cuba e Haiti. Amanhã, no último dia de viagem, terá uma reunião com Emmanuel Macron, que mantém boa relação com o líder brasileiro.
Lula pretende tratar de temas como o combate ao desmatamento, as divergências que impedem a entrada em vigor do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia e também a guerra entre Ucrânia e Rússia. Um assunto que o presidente tratou ainda na Itália antes de embarcar para a França. Lula conversou com jornalistas e reforçou o seu discurso. Para o líder brasileiro, o foco inicial para definir os rumos do conflito é um cessar-fogo. A primeira coisa a fazer era convencê-los a parar a guerra. Quando parar a guerra, sentar para conversar. Sentar para conversar pode dizer o seguinte: olha, eu não abro mão disso, eu não abro mão daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, até que a gente encontre um denominador comum. Isso leva tempo. Leva tempo, mas quando o ser humano está disposto a fazer, ele faz. Foi assim que o mundo se resolveu na Segunda Guerra Mundial. Então é preciso que a gente também dê um tempo, porque vai chegar um momento em que a razão vai prevalecer. E aí a gente vai começar a ver a negociação de paz entrar em andamento. Em suas falas, Lula afirmou que busca a formação de um grupo de países não alinhados para sugerir mecanismos de resolução diplomático do conflito, o que envolveria países como o Brasil, a China, Índia, Indonésia, México e a Argentina, além de representantes da África. Além disso, o presidente reiterou que o Brasil votou pela condenação da ocupação da Ucrânia pela Rússia em resoluções das Nações Unidas e voltou a falar que considera um problema o fato de os Estados Unidos e a União Europeia estarem completamente envolvidos na guerra. Um tribunal de Moscou rejeitou nesta quinta-feira o pedido de libertação do jornalista americano Evan Gershkovich, confirmando a prorrogação da prisão preventiva até 30 de agosto por acusações de espionagem que o réu nega. Um tribunal de Moscou rejeitou nesta quinta-feira o pedido de libertação do jornalista americano Evan Gershkovich, confirmando a prorrogação da prisão preventiva até 30 de agosto por acusações de espionagem que o réu nega. A decisão foi tomada em uma audiência a portas fechadas. No final de maio, o repórter do Wall Street Journal havia apelado contra a extensão de sua prisão preventiva. Evan Gershkovich, de 32 anos, foi preso na Rússia no final de março durante uma reportagem em Ekaterimburgo e acusado de espionagem. O Kremlin afirma que ele foi preso em flagrante delito, sem fornecer provas, já que o processo é sigiloso. O repórter, o Wall Street Journal e as autoridades americanas rejeitam categoricamente essas acusações, pelas quais Evan pode ser condenado a até 20 anos de prisão. Gershkovich, que já trabalhou para a AFP em Moscou, é o primeiro jornalista estrangeiro a ser preso na Rússia por espionagem desde a queda da União Soviética. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo alerta para a importância da vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe durante o inverno. Outro fator que causa preocupação é o avanço da síndrome respiratória aguda grave em crianças. A imunização contra o vírus influenza está disponível de segunda a sexta-feira nas unidades básicas de saúde, UBSs, e nas assistências médicas ambulatoriais, AMAs, além das UBSs integradas, das 7 da manhã às 7 da noite. Aos sábados, nas UBSs integradas e nas AMAs, no mesmo horário. A população pode encontrar a unidade mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde. A campanha de vacinação contra a gripe na cidade de São Paulo teve início em 10 de abril para grupos prioritários e desde 15 de maio está aberta a toda a população acima de 6 meses de idade. Vale lembrar que a vacina pode ser aplicada simultaneamente a outros imunizantes em todas as faixas etárias. A infectologista Lúcia Awad ressalta a importância da vacinação contra a gripe. Com a chegada do inverno e as baixas temperaturas, a gente vem observando o aumento da incidência de doenças respiratórias. Por isso, a vacinação contra a gripe, ela torna-se ainda mais importante para prevenir os quadros graves, internações e óbitos da doença. A síndrome respiratória aguda grave, ela, na realidade, é um agravante
de uma gripe, de uma doença respiratória, né? É um quadro mais grave. E tem acometido crianças porque as crianças são mais sujeitas a infecções, principalmente nesses tempos frios, né? Porque elas não têm uma imunidade como os adultos, que já receberam as vacinas, inclusive. A análise aponta que 8 estados apresentam indícios de crescimento em longo prazo. São eles Alagoas, Acre, Amapá, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Em 5 desses, a alta está associada às crianças. De São Paulo, Leonardo Félix. E a Universidade Paraguaia está imunizando alunos e a comunidade contra a gripe influenza. Quem vai aos postos também recebe doses da vacina bivalente contra a Covid-19. Pedro Juan Cabaleiro é uma das maiores cidades do Paraguai e capital do estado de Amambai. No município, vivem cerca de 120 mil habitantes. Entre eles, pelo menos 15 mil estudantes de medicina, a maioria brasileiros. A cidade é gêmea de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, onde moram outras 92 mil pessoas. Com tanta gente circulando nos dois lados da fronteira, a preocupação dos setores ligados à saúde é grande, com a possibilidade do aumento de casos de doenças respiratórias. E as campanhas de vacinação avançam, tanto por parte das 2 prefeituras, como também da iniciativa privada, como é o caso desta Universidade Paraguaia. Esta é a segunda vez que a universidade faz a vacinação, tanto dos alunos como da comunidade em geral aqui em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia que fica na fronteira com o Brasil, cidade gêmea de Ponta Porã. O objetivo é fazer com que os índices de gripe, influenza e também de Covid-19 diminuam, principalmente por causa do grande fluxo de pessoas que atravessam dos dois lados da fronteira todos os dias. A imunização deve continuar nos próximos dias e um trabalho intenso de divulgação e conscientização está sendo feito tanto para os alunos como aos moradores de Pedro Juan Cabaleiro. Temos recebido muitos casos, de complicações, tanto da influenza, quadro de pneumonia, quadro de crise asmática. E hoje a gente tem aí disponível gratuitamente para a população, desde os 6 meses até adulto maior, idoso, tanto para a influenza e do Covid a partir dos 6 anos de idade. E lembrar que é sempre bom prevenir, A gente prefere sempre fazer essa prevenção, Muito melhor você prevenir uma enfermidade do que ter que tratar uma enfermidade, tá? Então a gente está aqui para atender todos vocês. E na semana que vem estará disponível em todo o país a nova vacina contra todos os sorotipos de dengue. Nesse primeiro momento, a vacina será aplicada em clínicas, laboratórios e farmácias. E o preço da dose pode variar entre R$ 301 e R$ 402, a depender do estado do país, conforme preços tabelados pela CEMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o valor máximo a ser cobrado será de R$ 379,40. Pelo SUS, ainda não há prazo para que a vacina seja disponibilizada. Essa liberação depende da aprovação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que é um órgão que assessora o Ministério da Saúde. A quedenga do laboratório Takeda foi aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em março deste ano. Nos estudos clínicos, o imunizante mostrou proteção de 80% contra os 4 sorotipos da dengue, podendo ser aplicado em pessoas de 4 a 60 anos de idade, sem a exigência de que o indivíduo já tenha entrado em contato com o vírus, como acontece com outra vacina disponível no Brasil. Mas quem já teve a doença também pode tomar. E o esquema vacinal inclui 2 doses com intervalo de 3 meses entre as aplicações. A gente lembra aqui que os casos de dengue no país seguem em tendência de alta. De janeiro a junho de 2023, o Ministério da Saúde já registrou o mesmo número de casos do ano passado inteiro, quase 1,5 milhão de infectados. E só no primeiro semestre desse ano, 709 mortes já foram causadas pela doença. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou que o Santos jogue sem a presença de torcedores pelos próximos 30 dias. A decisão foi tomada após fogos de artifício serem atacados em campo na noite de ontem
no clássico contra o Corinthians. A situação, que já não era boa para o Santos dentro de campo, ficou ainda pior na tarde desta quinta-feira. Pelo menos nos próximos 6 jogos, o clube não contará com o apoio do seu torcedor nas arquibancadas, seja nos jogos atuando na Vila Belmiro ou fora dela. Ao todo serão 4 partidas como mandante e 2 como visitante, além do jogo das Sereias da Vila, neste domingo, pelas quartas de final do Brasileirão Feminino. Nesse período, o Peixe enfrenta o Flamengo, o Goiás e o Botafogo como mandante no Brasileirão, além do Blooming da Bolívia na despedida do clube da Copa Sul-Americana. Fora de casa, os confrontos vão ser contra o Cuiabá e contra o São Paulo. A punição foi decretada de maneira preventiva, mas o clube poderá ser julgado antes dos 30 dias e receber uma pena ainda mais severa. A previsão, aliás, é de punição de 10 jogos, além de multa, já que o Santos é reincidente. Vale lembrar que em julho do ano passado, também uma partida contra o Corinthians, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, diversos torcedores atiraram rojões e sinalizadores no gramado. Além disso, algumas pessoas invadiram o campo e agrediram o goleiro Cássio. Na época, o Peixe foi condenado a fazer 2 partidas da Copa do Brasil deste ano com portões fechados e pagar multa de R$ 35 mil. Nesta quinta-feira, o Santos demitiu o técnico Odair Hellmann do comando da equipe. Sob o comando do treinador, o Santos sofreu 11 derrotas em 34 jogos. Resultados esses que eliminaram o Santos da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil e deixou o clube apenas na 13ª colocação do Brasileirão. Durante a madrugada, Odair Hellmann teve o seu número de telefone vazado e começou a receber ameaças. Para a próxima partida diante do Flamengo, o presidente Andrés Rueda decidiu por deixar a equipe nas mãos do coordenador de futebol, Paulo Roberto Falcão. Agora Rueda, principal alvo das críticas dos torcedores santistas, corre contra o tempo para encontrar um novo treinador para o alvinegro da Vila Belmiro. E os torcedores de qualquer clube do estado de São Paulo não poderão mais levar mastros de bandeiras em estádio de futebol. A decisão judicial que liberava o público para entrar com esses artigos foi anulada na tarde de hoje. Os artigos eram proibidos no estado desde 1996, mas haviam sido liberados em julho do ano passado, após um pedido da Polícia Civil. E veja a seguir, os pais de uma menina de 2 anos acham que o segredo para esbanjar conhecimento é a falta de internet no seu dia a dia. E mais de 3 milhões de brasileiros saíram da pobreza entre os anos de 2021 e 2022. A NASA divulgou imagens que mostram a volta do fenômeno meteorológico El Niño. Os registros feitos entre os dias 1º e 10 desse mês pelos satélites Sentinel-6 Michael Frelich e Sentinel-3B mostram irregularidades da altura da superfície do mar no Oceano Pacífico. De acordo com a NASA, os tons de azul da imagem indicam que os níveis do mar estão abaixo da média. Os brancos representam condições normais do nível do mar. Já os vermelhos apontam áreas onde o oceano está mais alto do que o normal. O fenômeno meteorológico El Niño provoca o aquecimento das águas e deixa o nível do mar mais alto no Oceano Pacífico. Durante sua passagem, a água se expande à medida que se esquenta. Então, o nível do mar tende a ser mais alto em locais com água mais quente. Quando ele está em atuação, o calor é severo no verão e o inverno é menos rigoroso. Isso acontece porque o fenômeno dificulta o avanço de frentes frias no país, fazendo com que as quedas sejam mais sutis e mais breves. Os reflexos do El Niño poderão ser sentidos no Brasil nas próximas semanas. Segundo meteorologistas, alguns picos de frio intenso vão acontecer, mas terão curta duração.
e poucos deles virão acompanhados com ar polar suficientemente forte para entrar pelo interior do país e esfriar o centro-oeste e o interior do sudeste, como aconteceu nos últimos 10 dias, que derrubaram as temperaturas por todo o país. 6 pessoas permaneciam em estado grave. Uma ainda estava desaparecida nesta quinta-feira, um dia depois de uma explosão atingir uma rua, perto do histórico Quartier Latin de Paris, informou a promotoria da cidade. Segundo a promotoria parisiense, esses números ainda podem mudar, pois estima-se que cerca de 50 pessoas ficaram feridas na explosão que incendiou prédios e fez a frente de um desabar na rua. De 2 pessoas inicialmente consideradas desaparecidas, uma foi encontrada no hospital e está sendo tratada de acordo com socorristas, e as buscas continuam em andamento para encontrar a segunda pessoa. As autoridades ainda não disseram o que causou a explosão, que, segundo testemunhas, ocorreu após um forte cheiro de gás no local. A explosão gerou cenas de caos e destruição na histórica rua Saint-Jacques, que vai da Catedral de Notre-Dame à Universidade Sorbonne, no momento em que as pessoas voltavam do trabalho para casa. Também destruiu a fachada de um prédio que abriga a escola de designer da Paris American Academy, popular entre os estudantes estrangeiros. Conforme a Prefeitura de Paris, onde ocorreu a explosão, cerca de 12 alunos deveriam estar nas salas de aula da academia e, na ocasião, foram, felizmente, visitar uma exposição com o professor. Caso contrário, o número de vítimas poderia ter sido maior. Os profissionais da Voz buscam estabelecer regras justas na competição com o concorrente que coloca um ponto de interrogação no futuro do segmento: a inteligência artificial generativa. Locutores, dubladores, narradores de audiolivros e até mesmo cantores veem com preocupação o avanço da tecnologia capaz de criar vozes sintéticas cada vez mais parecidas com as humanas e que põe em risco a profissão de cada um. A inteligência artificial generativa possibilita criar vozes usando um conteúdo existente sem intervenção humana. Isso permitiria, por exemplo, que no futuro a voz real de um ator ou cantor pudesse ser ouvida em vários idiomas, mas com a entonação de um dublador, que não participaria do processo. Estamos falando sobre um direito humano que é o de usar a voz sem o seu consentimento. Isso além do fato de você não ter nenhuma decisão sobre o direito de uso da sua voz ou a sua interpretação. Dessa forma, os profissionais da voz alimentam dia a dia, involuntariamente, uma tecnologia que, em um tempo não muito distante, poderá significar o fim de suas próprias carreiras. Embora as empresas de tecnologia continuem contratando intérpretes, muitos suspeitam que o objetivo seja o de apenas abastecer os arquivos. Para frear o avanço, cerca de 20 sindicatos e organizações da Europa, Estados Unidos e América Latina criaram a organização Vozes Unidas, em tradução livre, que defende a criação de leis que harmonizem inteligência artificial e criação humana. Na Argentina, já existe uma lei que limita o exercício da locução aos profissionais, enquanto no México foi apresentado um projeto de lei para regulamentar a tecnologia. Enquanto isso, os profissionais alertam que o uso indiscriminado e desregulado da inteligência artificial pode extinguir um patrimônio artístico de criatividade que as máquinas não são capazes de gerar. Mais de 3 milhões de brasileiros moradores das grandes metrópoles do país saíram da pobreza entre os anos de 2021 e 2022. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. Segundo foi apresentado no estudo, viver na extrema pobreza significa ter uma renda per capita menor do que R$ 199. Apesar da melhora neste período, mais de 1/4 das famílias dessas áreas continua abaixo da linha da pobreza. Isso significa que pelo menos 22 milhões de pessoas sobrevivem com menos de R$ 636 por mês.
O estudo mostra ainda uma melhora na renda de todas as faixas da população que vive nas regiões metropolitanas brasileiras. Essa melhora tem a ver com uma recuperação no mercado e com os programas de transferência de renda. A desigualdade social também mostrou redução, diminuindo um pouco a distância entre os mais pobres e os mais ricos. Já no mercado de trabalho, a desigualdade salarial segue preocupando. Os homens ganharam, em média, salários 16% maiores do que as mulheres. Enquanto eles receberam R$ 3.484, elas ficaram com R$ 2.995. Além disso, os homens correspondem a 55% do pessoal ocupado e as mulheres ocupam 45% dos empregos. Enquanto isso, na China, várias áreas do norte do país registraram temperaturas superiores a 40 graus essa semana. Por isso, a administração regional emitiu um alerta laranja para calor extremo e pediu que os habitantes evitem exercícios ao ar livre por longos períodos e tomem medidas efetivas para se proteger do sol. Os especialistas afirmam que as ondas de calor extremo têm se tornado mais frequentes e mais intensas como consequências das mudanças climáticas. Na Espanha, um novo ideal de reaproveitamento surge com o slogan "Cada gota conta". Esse é o espírito que reina em Múrcia, cidade no sudeste da Espanha, onde as chuvas são cada vez mais escassas. Por esta razão, há anos a região vem usando quase toda a água residual para irrigar os campos, uma resposta que se tornou modelo para muitos países e é uma alternativa mais barata do que a dessalinização da água do mar. Múrcia é a principal região produtora de frutas e hortaliças da União Europeia, apesar de seu clima árido. Vale lembrar que, para conseguir isso, a região reaproveita quase 100% de suas águas residuais. E agora um assunto importante sobre saúde. A ingestão de um copo de suco de laranja por dia traz benefícios para a saúde. O motivo é que o consumo do suco integral da fruta ajuda a reduzir a pressão arterial e baixar os níveis de açúcar no sangue. Para isso, os participantes de um estudo tomaram 2 doses da bebida por dia, junto com as refeições, por até 2 meses, e todas as pessoas apresentaram resultados positivos para a saúde. Além disso, o consumo de suco natural de laranja também diminui os níveis de açúcar no sangue em pacientes pré-diabéticos. Então a bebida, que já é famosa pelo sabor, ainda pode ser um ótimo substituto dos refrigerantes e ainda fazer muito bem à sua saúde. Agora você vai conhecer uma menina que tem chamado a atenção na internet pela inteligência. Eva tem apenas 2 anos, mas parece aprender mais do que outras crianças da mesma idade. A família acredita que o desenvolvimento acelerado está ligado à ausência de tecnologia no dia a dia da pequena. Pato, pateta, pintou o taneto. Ainda com dificuldade de pronunciar algumas palavras, Eva, de 2 anos e 7 meses, gosta de cantar, como muitas crianças da mesma idade. Mas o repertório dela é bem diferente. No poço de bom, gelatão, fez moço que foi pra panela. A menina canta sucessos de grandes nomes da MPB, como se fossem cantigas infantis. Foi o tipo de música que ela aprendeu a ouvir em casa, com os pais, bem longe da tecnologia. Eu sou músico, né? Então desde a barriga da mãe dela ali, eu já toco os instrumentos, canto, coloco para ela ouvir choro, coloco ela para ouvir bossa nova, samba. Lucas conta que Eva tem pouquíssimo contato com smartphones, tablets e até televisão. Assiste esporadicamente e por no máximo 10 minutos. Para a família, essa distância do mundo digital
faz a aprendizagem da garotinha evoluir mais rápido. Eva, que instrumento é esse? Trombone, muito bem! Eu reparo muito que as crianças de hoje em dia têm uma falta de atenção, uma ansiedade muito grande. E eu acho que os pais optam pela tela não por mal, mas por não ter paciência ou estar com preguiça. E aí a gente vê que acarreta muito na falta de criatividade da criança, na falta de atenção. Que é o contrário do que acontece com Eva em sua vida sem tecnologia. Os vídeos mostram que a menina é mesmo espontânea, esperta e super atenta a tudo. Ela monta o quebra-cabeça aqui que é confuso até para mim. E eu fico muito surpreso, às vezes, com a sacada dela. E como ela gosta de livros. Memoriza tudo, palavra por palavra. Conta histórias como se estivesse lendo as páginas. Um dia quero aprender a só pular para me mover, pulando da altar para vir, pulando até para dormir. Eu quero ser assim também, viver pulando e ir além. A capacidade de Eva realmente impressiona. Mas será que isso está mesmo relacionado à ausência de telas? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até os 2 anos de idade a criança não tenha contato nenhum com tela. Então, considerando um caso como esse, que uma criança de 2 anos e 7 meses tenha essa inteligência avançada, isso se explica por causas multifatoriais. Tem um aspecto genético, o aspecto do estímulo dos pais, na aprendizagem, através da música, através de leitura. Então, a ausência de telas, nesse caso, colabora muito para que esse tempo seja preenchido através de todos esses estímulos que os pais dão para ela. Apesar de comprometer o desenvolvimento cognitivo, especialmente na primeira infância, não dá para negar que a tecnologia é uma grande aliada da educação, porque pode dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. A grande questão é que ela precisa ser usada de forma responsável, com limites. Mas não é isso que tem acontecido. Uma pesquisa realizada no final do ano passado, com responsáveis por crianças de 0 a 12 anos, mostra que os pequenos passam, em média, 3 horas e 53 minutos por dia no celular. A gente precisa saber quanto tempo cada faixa etária é permitido acessar as telas. Então, por exemplo, no período de 6 a 10 anos de idade, é recomendável que a criança tenha contato com telas durante 1 a 2 horas por dia. Já a partir dos 11 anos até os 18, ela pode acessar durante 2, 3 horas por dia, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Junto com isso, a gente pode preencher nesses momentos filmes que tragam conversas, reflexões familiares, jogos que estimulem a inteligência e o raciocínio lógico, música, atividades para divertir, para brincar, principalmente para unir também a família. Tomei um pedaço de genipato, fitou embaixado, tondou no papo, daí no poço tempo, de gelatão, fez moço que foi. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.